Queridos, nós estamos estudando o texto de 2 Reis, capítulo 14, então abra sua Bíblia aí, por favor, 2 Reis 14, e você deve se lembrar de deixar também o dedinho em 2 Crônicas 25, então são textos paralelos que nós temos estudado, 2 Reis 14 e 2 Crônicas 25. Esses são os dois textos que falam do reinado de Amazias. Nós estamos estudando o livro dos Reis, mas por vezes, quando o livro dos Reis toca no reino do sul, reino de Judá, que é assunto do livro das Crônicas, nós vamos para o livro das Crônicas também, para conseguir ter uma visão mais completa do que está acontecendo naquele período da história. E nesses textos, nós estamos estudando o reinado de Amazias, que nós vimos que era um rei meia boca, né? Não era um rei totalmente bom. Apesar de ter uma certa aprovação no texto bíblico, nós vimos que ele não era um rei de coração íntegro para com Deus. Ele não tinha um compromisso real, intenso, duradouro com o Senhor. Aí isso vai ser expresso nas ações dele na sequência, mas nós já vimos alguns indícios disso na semana passada. E ao longo desse capítulo, 2 Reis 14 e 2 Crônicas 25, nós percebemos essas três posturas de Amazias que refletem essa condição ruim dele, essa condição ruim do seu coração. Então, de fato, comparado aos reis que nós já vimos que foram muito ruins, Amazias não é lá dos piores. Mas ele também não é um rei exemplar, como alguns dos seus antepassados foram, em especial Davi, que é apresentado aqui como exemplo, como parâmetro de um bom rei. Mas, a partir dessas ações aqui, nós vemos que ele se assemelha muito a seu pai, que apesar de ter sido um bom rei, deu algumas mancadas, também, mancadas feias, tinha uma fidelidade condicional, ele parece que traz isso também para o seu próprio governo, para o seu próprio reinado, para a sua própria vida espiritual. E além disso, ele comete outras ações, ele tem outras posturas que nos chocam. Talvez não tanto quanto as ações do pai dele nos chocaram, mas ainda assim o que ele faz aqui, conforme nós formos lendo, os irmãos, eu acredito, ficarão um pouco chocados vendo os detalhes do que ele faz. Então, ele não é um péssimo rei, o pior rei que poderia ter, o reino do sul poderia ter tido, outros reis foram piores, mas ele também não foi um rei excelente, por isso ele é um rei medíocre. Esse é o primeiro ponto que nós vimos, ele fica ali na linha da mediocridade. Mas vamos ler o texto para recordar aquilo que nós já vimos, nesse primeiro ponto que nós estamos caminhando, vendo essa primeira postura, sua mediocridade, e na sequência nós avançamos dentro desse primeiro ponto, entrando hoje no segundo ponto. Diz assim o texto de 2 Reis 14, versículos de 1 a 6. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, segundo tudo que fizera Joás seu pai. Nós até brincamos a semana passada falando que ele era um rei bom, mas não era assim uma Brastemp. Não era aquele rei bom, apesar dessa avaliação positiva aqui. E o livro das Crônicas traz aquele detalhezinho que o problema estava no coração dele. Ele não tinha um coração reto para com Deus, íntegro para com Deus. Ele tinha algumas ações boas, mas o coração dele não era integral no seu compromisso com o Senhor. E o texto continua, versículo 4. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. Mais uma sequência, mais uma continuidade do que o seu pai tinha feito, de deixar que os lugares irregulares de adoração continuassem funcionando. Deus tinha autorizado somente um lugar para adoração, que era o templo. Mas já de tempos o povo tinha criado lugares paralelos de adoração. Isso não era permitido. Mas Amazias, a exemplo do seu pai, ele deixa que isso prossiga, ele deixa que isso continue, mostrando ali que ele não estava tão disposto a fazer algumas mudanças assim. Isso explica muito da sua mediocridade também. Se os irmãos se lembrarem, tem a nossa linha do tempo aí, só para nós nos localizarmos onde estamos.
antes de avançarmos para a parte do texto que nós ainda não estudamos, nós estamos aqui nesse período, entre 796 e 767 a.C., estamos ali na linha verdinha, o Reino do Sul. Lembre-se, o livro dos Reis se concentra no Reino do Norte, a linha verdinha embaixo o Reino do Sul, a linha azulzinha em cima, o Reino do Norte. O livro dos Reis se concentra na linha azul, o Reino do Norte. Os irmãos veem lá Acabe, Jeú, Jeoás, que nós estudamos há pouco, mas esses reinos agora eles vão se aproximar. No passado eles já se aproximaram. E essa aproximação no passado era uma aproximação por aliança, por casamento. E nós vimos como isso afetou drasticamente a linhagem de Davi. Como isso afetou drasticamente a linhagem dos reis do sul. O reino do norte, ímpio, não teve um rei que prestasse, não teve um rei bom. O reino do sul teve alguns reis bons, alguns meia boca, como a gente vê aqui, mas você tinha lá seguindo a linhagem de Davi. Quando esses reinos se aproximam, quem sempre paga o pato é o reino do sul. O Reino do Sul sempre perde por conta dessa aproximação. No passado, essa aproximação foi por aliança, foi por casamento, uma série de coisas que comprometeu seriamente o Reino do Sul. Mas agora a gente chega num momento do livro dos Reis em que essa aproximação, ela até começa com uma aliança, mais ou menos, por assim dizer, uma aproximação um tanto quanto amigável, mas abruptamente ela vira para uma inimizade, para um conflito militar. E esse é um momento singular da monarquia de Israel e Judá, porque os reinos vão brigar e Judá vai perder. Então a gente está aqui diante de um momento bem ímpar da história da monarquia de Israel e Judá, nesse período aí que nós estamos vendo do reinado de Amazias, entre 796 e 767 a.C. Então, tendo essa visão panorâmica aí do que está acontecendo no norte, do que está acontecendo no sul, a gente vai ver aqui agora alguns fatores sociais, geopolíticos ali do que estava acontecendo, certo? Então, lembre-se, a história bíblica acontece no tempo e no espaço, não é no vácuo que ela acontece. Nós estamos nesse período da história, existem povos ao redor que vão brigar com Judá, Judá vai brigar com Israel, o bicho vai pegar nesse período, nesse recorte da história que nós estamos agora, ok? Então volta lá agora para 2 Reis 14, a gente vai dar sequência a partir do versículo 5, iniciando aí um trecho que nós não estudamos ainda. Então diz assim o texto, 2 Reis 14, 5. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Se os irmãos olharem o capítulo 12 de 2 Reis, os versículos 20 e 21, os irmãos vão ver que, de fato, Joás foi assassinado numa conspiração. O Amazias também vai ser assassinado numa conspiração, ele também vai ser alvo de uma conspiração como seu pai foi. Mas agora que ele assumiu o trono, agora que ele se estabeleceu, agora que as coisas estão estabilizadas, agora que ele já fez lá as alianças com o Congresso, já liberou as emendas parlamentares daqui e dali, agora que a coisa está estável, ele já está seguro no poder, sem risco de um impeachment, o que ele vai fazer agora? Ele vai começar a executar justiça para com os assassinos do seu pai. Ele vai se vingar dos assassinos do seu pai, colocando a casa em ordem. Isso era bastante comum naqueles dias, que os filhos, os herdeiros do trono, cortassem as pontas soltas do reino anterior. E no caso aqui era uma questão de justiça, inclusive. Em 2 Reis 12, nós vemos os nomes desses camaradas aí que conspiraram contra Joás, o pai do Amazias. Diz assim: levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui o texto nos diz, no versículo 5 de 2 Reis 14, que confirmado o poder do rei, tudo estável agora, ele tem essa autoridade reconhecida e garantida, ele vai lá e executa a justiça contra esses conspiradores aqui. Só que o versículo 6 traz para nós um adendo, traz para nós uma notinha de limitação de como foi a execução dessa vingança, como foi a execução dessa justiça. O texto diz assim: porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés,
no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. E segundo Crônicas 25, repete exatamente o que está aqui. Isso chama a nossa atenção porque era possível que o Amazias sofresse algum tipo de represália, algum tipo de revolta, algum tipo de vingança, contra-vingança por parte dos filhos desses homens que ele matou aqui. Mas ele não se intimida por isso e ele faz aquilo que a lei determinava que tinha que ser feito. A lei impunha limites a esse tipo de ação, a esse tipo de punição, e o texto aqui diz qual é a base dessa lei mosaica, que é Deuteronômio 24:16. Se vocês olharem Deuteronômio 24:16, os irmãos vão ver que a instituição que é mencionada aqui, a lei que é mencionada aqui, está consubstanciada nesse texto aqui. A repetição exata do que está aqui. Os pais, Deuteronômio 24:16, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então isso mostra que, mesmo tendo talvez ali o perigo dos filhos desses homens reagirem a essa vingança, a essa justiça, o Amazias respeita os limites que a lei impunha. Ele não vai além daquilo. Ele se mantém fiel, ele se mantém dentro dos limites que a lei tinha estabelecido. E por isso ele é aprovado pelos autores bíblicos aqui. Essa menção da lei de Moisés mostra que, olha, pelo menos ele errou aqui e ali também, mas ele também acertou aqui e ali também. E nesse ponto ele acertou. Por isso que a gente está falando que ele é um rei medíocre. Ele errou? Errou. Errou muito, errou bastante. Não foi pouco não que ele errou. Mas ele também acertou algumas. E a gente tem que reconhecer, assim como o texto bíblico faz, reconhecer quando o camarada erra, quando o camarada erra e quando o camarada acerta, o que justifica a avaliação dele como alguém reto, que fez aquilo que era provado. Nesse ponto ele fez o que era provado. Nesse ponto ele fez aquilo que era certo. Isso mostra que a vingança dele não era uma vingança simplesmente pela vingança, mas era a execução de justiça. Ele estava preocupado em fazer justiça aos conspiradores, ou ao seu pai, diante dos conspiradores dele. E por isso ele não foi além. Ele não ficou cego pela vingança e matou a todos que estavam diante dele, como outros reis já fizeram. Não. Ele foi até onde ele tinha que ir, cumprindo a justiça, executando a justiça, sem exceder os limites, mesmo estando na posição que ele estava como rei. Ele poderia exigir que os descendentes fossem mortos também, mas ele não faz isso. Nós vamos fazer a justiça. Vamos executar a justiça apenas sobre aqueles que conspiraram contra meu pai, e os filhos não vão pagar o pato, porque a lei de Moisés diz isso. Ok, legal. Aprovado. Isso diz respeito a uma preocupação pela responsabilidade individual. A Bíblia reforça essa preocupação com a responsabilidade individual. Se os irmãos olharem Ezequiel, capítulo 18, os irmãos verão que os profetas, algumas vezes, destacaram, diante do perfil do povo, diante das ideias do povo, de algumas coisas que o povo falava, os profetas denunciaram, apresentaram, confrontaram o povo com essa ideia da responsabilidade individual. Os profetas exílicos, como Ezequiel aqui é apresentado, como Ezequiel apresenta, eles estavam combatendo a ideia de que a geração que estava no exílio estava sofrendo não por causa de pecado deles, não por causa do pecado daquela geração que estava no exílio, mas eles estavam pagando o pato da geração anterior, da geração dos pais. E isso fazia com que essa geração do exílio se visse como uma geração boa, uma geração justa, uma geração que não merecia estar ali, porque era uma geração íntegra. E Ezequiel fala, olha, o papo não é bem esse não. Olha o que diz Ezequiel 18, versículos de 1 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. A ideia desse provérbio era o quê? Os nossos pais fizeram aquilo que era errado e a gente que está pagando pela ação deles. Eles comeram uvas e os nossos dentes que ficaram tingidos, os nossos dentes que ficaram sujos. Isso, na mente do povo, mostrava a inocência deles e talvez até um certo grau de injustiça para o que estava acontecendo ali naquela situação diante do exílio. E Deus fala, vocês nunca mais vão repetir esse provérbio, vocês nunca mais vão repetir esse ditado. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Se vocês estão pagando por alguma coisa, tem alguma coisa que vocês fizeram também. E se vocês olharem agora os versículos 19 e 20, vocês vão ver que isso é colocado ainda mais às claras. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso sobre este. Deus falando, há uma responsabilidade individual. Vocês não são tão purinhos, tão inocentes como vocês estão pensando, não. Vocês têm culpa no cartório, sim. E de fato, o Novo Testamento enfatiza diversas vezes a questão da responsabilidade individual. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que a avaliação que Deus faz é por CPF. É importante a gente levar isso em conta, porque é um princípio que é desenvolvido no Antigo Testamento e que é carregado para o Novo Testamento. Deus avalia por CPF. Olha só o que diz aí, Romanos 14, sobre os crentes. Veja só o que diz Romanos 14, sobre a avaliação que Deus fará de cada crente individualmente. Romanos 14, 10 a 12. Olha só. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Veja agora o versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se os irmãos olharem em 2 Coríntios 5, os irmãos verão de novo essa ideia da responsabilidade individual diante do juízo de Deus, da avaliação que Deus faz dos crentes. Aqui é dos crentes, ok? 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós, 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Uma responsabilidade individual. Todos os crentes vão comparecer diante de Cristo nesse tribunal para serem avaliados no seu desempenho na vida cristã, na sua performance como crentes. Se foram bons crentes, bons servos ou maus servos. E cada um vai responder individualmente. Você, marido, não vai poder pegar crédito da sua esposa. Isso aqui não é seguro que você pega bônus, transfere, essas coisas, não é isso? Você não pega benefício do outro. Você não compartilha isso. O que é seu, é seu. E o que é do seu marido, o que é da sua esposa, é dela. Você não compartilha. Mas meus pais foram pessoas piedosas, eu fui meio vida torta, mas meus pais eram muito... Isso não vai trazer nenhum alívio para você nessa avaliação, porque essa avaliação é individual. É você e Cristo avaliando como você viveu, o que você fez em vida durante a sua vida cristã aqui. Então essa questão da responsabilidade individual chega até o Novo Testamento e nos afeta diretamente. Porque de fato, Deus vai nos avaliar individualmente. E os incrédulos também serão avaliados individualmente. Veja o que diz Apocalipse 20. Saindo agora do bema, do tribunal de Cristo, que é voltado para os crentes, nós chegamos na avaliação ou na execução da sentença que Deus dará a todos os ímpios em Apocalipse 20. E nós vemos que Deus também leva em conta aspectos individuais, uma responsabilidade individual, de novo, por CPF. Olha só aí, Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos,
Aqui grande e pequeno não é pessoa alta, pessoa baixa, né? Não é o Carlos Guandalini e uma pessoa baixinha, né? Tipo o Júlio, por exemplo, né? Não é altura assim. Aqui grandes e pequenos são os poderosos e aqueles que são mais fraquinhos, socialmente falando, de status e tudo mais, né? Pessoas que não têm tanto impacto assim. Vi também os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, que é o juízo de Deus, é o trono branco, um trono puro que vai emitir juízo e executar a sentença sobre todos os ímpios da história. Todos, poderosos e não poderosos, estão diante desse trono. Então se abriram livros, registros são colocados ali para esse julgamento, mostrando a onisciência do juiz. O juiz tem todas as informações ao seu dispor, ele vê tudo, ele sabe tudo o que aconteceu. E ele continua, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aquele que não estivesse no livro da vida estaria lá nesse juízo, e todas as ações estão lá registradas. Deus sabe tudo que o ser humano faz, tudo que o ímpio faz, tudo que o ímpio fala, tudo que o ímpio pensa, e cada um vai receber um juízo de acordo com aquilo que fez. Isso parece apresentar para nós a ideia de punições diferentes na eternidade. Pessoas que cometeram pecados mais graves, pessoas que cometeram pecados menos graves, todos estarão condenados eternamente. Não é que um vai ficar menos tempo no inferno, depois vai para o céu, depois passa pelo purgatório, não é isso, não. A ideia aqui é que Deus, avaliando individualmente, ele dirá, você cometeu atos piores do que aquela pessoa, vocês dois estão condenados. Vão passar a eternidade sob a minha ira. Mas os seus atos, de acordo com os meus registros aqui, dizem que você cometeu pecados piores do que essa pessoa aqui. E cada um sendo avaliado aí individualmente. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. É por CPF. O que você fez? Você fez isso, você pensou aquilo, você disse aquela coisa, você ouviu aquilo, você vai ser julgado por isso, individualmente. De fato, essa questão da responsabilidade individual, que é apresentada no Antigo Testamento, chega até nós, continua no Novo Testamento e chega até nós de modo muito prático. Porque nós, como crentes, temos que zelar pela nossa vida cristã, cientes de que seremos avaliados pelo nosso Senhor. Os meus atos vão ser avaliados. E eu preciso estar muito seguro, muito consciente da minha vida cristã. Porque o Senhor vai me avaliar. E se você não é crente, você tem que saber que os seus atos serão avaliados. Não adianta de nada o seu pai e a sua mãe ir na igreja, levar você desde pequeno, se você não é um crente. Porque isso não existe compartilhamento dessas coisas por tabela, não existe isso. Todos serão avaliados por CPF, e as suas ações, como crente ou como ímpio, serão avaliadas individualmente também. Agora, se você tem familiaridade com o texto bíblico, se você tem lembranças de textos que você já leu no passado, passagens que você teve contato no passado, você deve se lembrar de alguns textos que parecem de algum modo contradizer essa questão da responsabilidade individual. Talvez você se lembre vagamente de alguns episódios, como por exemplo o episódio de Acã. Se os irmãos olharem Josué 7, os irmãos verão algo que parece contradizer isso daqui. Mas como assim? A responsabilidade é individual, mas em Josué 7 não é só o Acã que paga pelo crime dele. Então há uma contradição aqui na Bíblia. Calma, vamos caminhar com calma, vamos alinhar as coisas aí, ok? Vamos desfazer essa aparente contradição. Em Josué 7, versículos 24 e 25, nós lemos o seguinte. Josué 7, 24 e 25.
Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Não sobrou ninguém, nem os pets. Aqui o boi, o jumento, a ovelha, tudo que era do Acã foi embora, não sobrou nada. Tudo foi destruído, apedrejado, queimado por causa do pecado desse homem. Eu falo, onde está a responsabilidade individual aqui agora? Foi o Acã que fez o erro. Por que a família toda pagou o pato? Se os irmãos olharem Êxodo 34, os irmãos verão um outro texto que parece contradizer essa ideia da responsabilidade individual. Êxodo 34, 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Até aqui a gente fica feliz, porque o texto fala que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações. Se existe por um lado a responsabilidade individual, mas no caso de Acã, todo mundo pagou o pato ali, aqui por outro lado a gente fica um pouco mais tranquilo, porque também tem a misericórdia que se estende por várias gerações. Mas aí vem o resto do texto. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você fala, como pode? O texto falou lá, acabou de falar de Deuteronômio, que o filho não pode pagar pelo pecado do pai. Os profetas exílicos falaram isso, repetiram isso agora de novo. E agora esse texto está falando isso. Se os irmãos olharem Números 14 e 18, os irmãos verão outro texto que parece contradizer isso. Números 14 e 18. Repetindo o que nós vemos aqui em Êxodo. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. E aí? O que a gente faz com isso agora? A responsabilidade é individual por CPF, ou é uma coisa meio familiar? Ou é uma coisa geracional? Qual é a saída para nós resolvermos essa tensão? Queridos, é o seguinte, as respostas para essa tensão, elas são esparsas. Existem conceitos que são apresentados em partes da Bíblia. E parece que essas respostas, elas não resolvem de todo esse quebra-cabeça. Isso para nós é um quebra-cabeça. Porque de fato Deus disse sobre a responsabilidade individual. Mas de fato Deus orientou que o povo punisse famílias inteiras por causa do pecado de um. E nós temos algumas respostas, mas não todas. E é um daqueles momentos que nós temos que olhar aquilo que Deus revela, aceitar aquilo que Deus revela, compreender, estudar aquilo que Deus revela, mas por outro lado manter uma boa dose de humildade, sabendo que Deus não nos revelou tudo. E nessa questão em particular, mesmo Deus não tendo nos revelado tudo, se você chegar à conclusão que Deus errou, você fala assim, não, Deus errou em punir o pecado dos pais nos filhos, Deus errou, Deus não podia fazer isso. Se você agora assumir essa conclusão, você vai ter alguns probleminhas mais pra frente, a gente vai ver por quê. Isso chega até nós. Alguns conceitos que passam por isso daqui chegam até nós e dizem respeito à nossa salvação. Então, antes de fazer uma avaliação precipitada, de questionar Deus, é bom a gente se colocar no nosso lugar e trabalhar com os dados bíblicos, certo? Em primeiro lugar, primeiro componente dessa resposta, que não é uma resposta completa, mas é uma resposta que nos ajuda em muitas coisas. São componentes, partes de uma resposta que nos ajudam a entender como Deus trabalha. Em primeiro lugar, a gente tem que partir de um pressuposto de que Deus é um soberano acima das leis que Ele cria. Isso é um pressuposto básico.
Deus é o legislador de Israel. Ele diz como Israel tem que se comportar, ele diz como nós temos que viver, como nós temos que nos comportar, mas ele está acima das leis que ele institui. Como isso pode acontecer? Onde já se viu isso? Na nossa realidade nós experimentamos isso em alguns graus. Eu já usei dessa ilustração em que o pai é o líder da casa. Ele determina a hora que o filho tem que dormir. O filho tem que dormir às 10 da noite. Mas ele, o pai, não precisa dormir às 10 da noite. Ele, o pai, está acima da lei que ele põe ao filho. Na nossa experiência familiar, isso é comum, nós lidamos com isso. Porque Deus, que é transcendente, muito maior do que nós, seria diferente. Então, de fato, Deus está acima das leis que ele prescreve aos homens e, portanto, ele pode decidir livremente como punir os homens. Seja estendendo a punição para gerações posteriores, limitando as consequências do pecado. Ele pode tanto estender como limitar. Por quê? Porque ele é Deus, ele pode. Ele está acima das leis que ele cria. Agora nós não estamos acima dessas leis que Deus cria, nós estamos sob essas leis que Deus cria. Nós estamos debaixo dessas leis que Deus cria. Então nós temos limites impostos por Deus na execução da justiça. E é isso que Deuteronômio está preservando. É isso que Deuteronômio 24 está preservando, que é o que Amazias está fazendo aqui. Existem limites na execução da justiça. E nós precisamos, como criaturas de Deus, especialmente o povo do Antigo Testamento sob a lei mosaica, que deixava isso claro ali, nós temos que limitar a execução da justiça para não cometer excessos. Para que nós não pequemos por cometer injustiças. Mas Deus, se ele decidir punir o pecado dos pais nos filhos, ele pode. Esse é o primeiro componente. O segundo componente, o fato de Israel, de Judá, estar sob a antiga aliança diz muito. Porque a antiga aliança tinha termos onde isso já estava determinado. Deuteronômio, que nós vimos, é o exemplo da responsabilidade individual. Os outros textos que nós lemos mostram essa autoridade que Deus tem para punir o pecado dos pais nos filhos e nas gerações subsequentes. Mas se os irmãos olharem, por exemplo, o Êxodo 20, os irmãos verão que nos próprios 10 mandamentos, nesse destaque da lei, aquele destaque que foi gravado em pedras, nós temos os termos apresentados ali, mostrando que a punição dos culpados envolvia os culpados imediatos, mas isso trazia consequências para gerações futuras. Isso já estava na lei, nos textos que nós vimos, e aqui nos 10 mandamentos, já estava lá, nesse destaque da lei mosaica. Diz assim, Êxodo 20, 5 e 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ainda que o versículo 5 nos assuste, talvez fale, nossa, esses eram os termos da aliança mosaica. Nós temos também que nos maravilhar, precisamos nos maravilhar com os termos do versículo 6. Porque se por um lado Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, ele mostra a sua misericórdia em quantas gerações? 1000. Então Deus é muito misericordioso. Deus é muito gracioso. Ele sabe como administrar a sua justiça, as suas punições e a sua misericórdia. E na administração disso, ele derrama muita misericórdia. Nós não podemos perder isso de vista. Isso tem que ser um componente da nossa avaliação. E de fato é. De fato, nós vemos ao longo de toda a história de Israel, mesmo o povo ferindo a aliança, mesmo o povo sendo como era, Deus ainda mostra de misericórdia. Deus ainda mostra de graça. Deus ainda preserva o povo, mesmo sendo um povo obstinado, gerações e gerações e gerações de obstinação, Deus ainda mostra a sua misericórdia, muitas vezes por causa de um ancestral que foi fiel, como acontece com Davi. Muitas vezes por causa de um ancestral que foi temente a Deus. E isso beneficia todas as gerações que vieram depois disso.
Mas, por outro lado, muitas vezes Deus pune gerações seguintes por causa do pecado de um pai também, por causa de um pecado de um ancestral também. Mas a misericórdia de Deus aqui se destaca em relação à sua punição. Mas as duas coisas existem aqui e já estavam na lei, destacadas aqui nos 10 mandamentos. Mas tem um terceiro elemento, e esse é o que eu acredito que nós precisemos nos deter mais. É um conceito muito conhecido do Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento ele não é tão explorado, a não ser por um detalhezinho que eu vou chegar daqui a pouco. No Antigo Testamento existe um conceito que é chamado de solidariedade corporativa. Solidariedade corporativa. Esse conceito diz que os cabeças, o que os líderes de uma família, o que os líderes do povo, o que os líderes de um grupo fazem, o que os líderes fazem, respinga nas pessoas ao redor. Foi o que aconteceu com Acã, que nós lemos aqui. Ele pecou, mas os seus filhos e toda a sua casa pagaram pela punição, porque ele era como que um representante. Ele era o líder daquela corporação, ele era o líder corporativo daquele grupo. Daquela pequena família, ele era o cabeça, ele era o líder. E a ação dele respinga nos outros. Isso é bastante desenvolvido no Antigo Testamento e mostra para nós que nós não somos ilhas. Isso para nós é muito claro. O que uma pessoa faz, respinga nas pessoas que estão ao redor. O pecado do pai respinga na vida dos filhos. O pecado dos filhos respinga na vida dos pais. Nós não somos ilhas isoladas. O que um faz afeta o outro. E no Antigo Testamento isso é apresentado de modo muito vívido, de modo muito ilustrativo, por meio dessa solidariedade corporativa, que era um conceito conhecido dos povos antigos, mas que no Novo Testamento não é tão desenvolvido. Aí você pode falar assim, pastor, ok, o pessoal pensava desse jeito, o texto realmente parece indicar isso, né? Mas eu acho que você está errado. Eu acho que não deveria ser, não. Eu acho que Deus colocou esse conceito lá, Deus desenhou esse conceito lá, mas se eu estivesse no lugar de Deus, eu teria feito de outra maneira. Eu teria pensado só no CPF, não no CNPJ, né? Eu teria pensado só na questão individual, não na questão corporativa. Antes de você falar isso, eu acho que você tem que dar um passinho para trás e lembrar de algumas coisas importantes. O Novo Testamento, ainda que não fale tanto disso, porque de fato o Novo Testamento reforça essa individualidade, existe uma passagem em especial em que o apóstolo Paulo faz conexão com esse conceito, e isso tem tudo a ver com você. Se você jogar esse conceito fora, você vai ter problemas. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ainda que nós não entendamos como Deus administra essa punição individual e muitas vezes essa punição por gerações, nós não podemos jogar isso fora. Se eu jogar isso fora porque eu não entendo, eu vou estar jogando fora um aspecto da nossa salvação. Veja só, no Antigo Testamento Deus desenvolveu um conceito que o apóstolo Paulo aqui usa para explicar um pouco da solidariedade que nós temos com Adão e a solidariedade que nós temos com Cristo. Veja só o que diz aí Romanos 5,18. Desde o versículo 12, Paulo vai demonstrando o paralelo entre Adão e Cristo. O primeiro homem, o segundo Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, nós já conhecemos a história, ele nos condenou por causa do pecado dele. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Ele era o cabeça da humanidade. De fato, naquele momento, ele era toda a humanidade. Ele era 50% de toda a humanidade. Ele e Eva eram 100% de toda a humanidade. E toda a humanidade se rebelou contra Deus. Mas aí você fala, mas eu não estava lá no Éden. Eu não pequei como Adão pecou. Eu nem sei que fruto é aquele. Se eu estivesse lá, eu teria dado um tapa na mão da Eva e falado, larga isso, mulher. Eu não teria compactuado com aquilo. Eu não pequei como Adão. Por que a culpa dele chegou até mim? Por que a culpa dele veio até mim? Porque ele é nosso representante. Há uma solidariedade entre o que Adão fez e a nossa existência. Veja aí o versículo 18, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É verdade que você não estava em Adão, você não estava lá cometendo os pecados ao lado de Adão. É verdade isso. Mas você também não estava morrendo na cruz. Você também não estava pagando pelos seus pecados na cruz. Se você fala que não existe nada de solidariedade com Adão, se esse conceito não pode se aplicar com Adão, que isso seria uma injustiça, beleza, joga a sua salvação fora também. Porque um dos aspectos teológicos da salvação é que Cristo nos representou na cruz. Nós não morremos, Cristo morreu. Porque ele se tornou o representante dessa nova humanidade. E se você falar que isso é injusto, que esse conceito é injusto, que esse conceito tem que ser reprovado, você vai ter problema com a sua soteriologia. A solidariedade corporativa é o que parece estar por trás aqui do pensamento do apóstolo Paulo. No Antigo Testamento, isso é desenvolvido de modo claro, de modo vívido. De fato, às vezes o que um homem faz traz consequências para várias pessoas. E nós vemos isso em Adão e em outros exemplos da história bíblica. Mas no Novo Testamento, Paulo fala, existe um outro Adão. E o que esse outro Adão fez também tem consequências para outras pessoas. Outras pessoas também são beneficiadas por isso, porque são representadas por ele. Ele é o cabeça, é o líder dessa nova humanidade. E de fato, o que Paulo está querendo dizer aqui é que ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Todos nós nascemos em Adão. Todos nós nascemos condenados em Adão. Todos nós nascemos com esse representante que nos colocou em guerra. Todos nós nascemos condenados por causa da desobediência de Adão. Mas você pode fazer parte de um outro grupo, que tem um outro representante. Não mais Adão e sua desobediência, mas Cristo e sua morte na cruz. Cristo e a sua obediência. Cristo e o pagamento pelo pecado. Quando você crê no Evangelho, você sai desse grupo primeiro e passa para o grupo do segundo Adão. Então esses são alguns componentes que nos ajudam a tentar entender um pouco essa tensão que existe. Resolve 100%? Não resolve 100%. Eu adoraria chegar aqui e dar uma resposta, irmãos, eu vou dissolver essa tensão agora, mas existem pontos que ainda ficam com tensão. Mas nós como crentes não temos problemas com isso. Porque ainda que nós não entendamos a tensão, o apóstolo Paulo diz que essa tensão de algum modo tem a ver com a nossa salvação. E nós aceitamos isso. E nós lidamos com outras tensões. Nós não temos problemas com tensões mentais, intelectuais, porque existem várias tensões. Deus se fazer homem é uma tensão. A Virgem conceber é uma tensão. Todas as coisas são tensões e que estão conectadas com a nossa salvação. Nós não jogamos fora porque nós não entendemos essas tensões. Deus administra essas coisas do modo como Ele bem entende. E ainda que o Novo Testamento não apresente de modo exaustivo essa questão da solidariedade corporativa, essa aplicação que o apóstolo Paulo faz parece nos mostrar que aquele conceito foi desenvolvido para de algum modo apontar para isso que Jesus fez e nos lembrar que nós não somos ilhas. E com isso, nós encerramos então esse ponto da mediocridade de Amazias. E como o título sugere, Amazias foi um rei mais ou menos, né? Ele seguiu nos passos do pai, mesmo tendo Davi como um dos seus antepassados. E de modo geral, agora tendo uma visão mais macro do livro dos reis, a história dos reis, a história da monarquia de Israel e Judá, nos apresenta um padrão perturbador, um padrão que nos incomoda e até assusta. É o padrão de que os filhos tendem ou a manter a mediocridade dos pais, como fez Amazias, ou até piorar o que os pais foram. Os pais já eram ruins, o filho vem e é pior ainda. Parece que Reis vai apresentando esse padrão para nós. Os filhos ou mantêm a mediocridade, uma diferencinha outra, mas mantém essa mediocridade como Amazias e Joás,
e outros episódios que nós vemos na monarquia de Israel e Judá, ou os filhos pioram em relação à conduta dos pais. Rarissimamente, nós vemos os filhos melhorarem. Rarissimamente. Nós vemos que isso acontece muito pouco só no Reino do Sul, quando você tem reis bons. No Reino do Norte, via de regra, a coisa só degringola, com um ou outro que faz uma coisinha justa, mas depois afunda de novo, enfim. Raríssimas vezes nós vemos um rei tendo uma mudança para melhor. E isso tem que nos ensinar algo, irmãos. Isso tem que nos ensinar que o exemplo medíocre de uma geração mais velha tem grande potencial de ser reproduzido, repetido pelas gerações mais novas. Se nós mais velhos damos um exemplo medíocre para as gerações mais novas, existe um grande potencial delas reproduzirem e até piorarem o padrão que nós colocamos. Isso não é uma norma rígida, como eu disse, porque, de fato, às vezes, um pai mau tem filhos retos, filhos bons, como acontece vez ou outra no livro dos Reis, mas a estatística mostra que, se uma geração tem um padrão medíocre, um padrão mau de vida cristã, de vida espiritual, a geração seguinte ou imita isso, mantendo a mediocridade, ou piora. Essa é a tendência natural por causa do nosso pecado. Isso nos leva a olhar para a nossa própria geração e ver qual tem sido o padrão que nós temos instituído para a próxima geração. Nós estamos colocando o sarrafo em Davi ou nós estamos colocando o sarrafo em Joás? Nós estamos colocando o sarrafo alto num padrão de piedade, de verdadeira espiritualidade, de devoção a Deus, ou nós estamos colocando um padrão de mediocridade? Eu listei aqui algumas áreas, alguns exemplos onde nós podemos avaliar isso. Frequência e envolvimento na igreja. O exemplo da sua geração é o exemplo de Davi ou o exemplo de Joás? Não que tinha igreja na época de Davi, tá? Eu estou falando aqui de piedade. Okay? Mas a igreja batista de Jerusalém. A exemplo de piedade. Davi era um homem consagrado a Deus. Joás era um homem meia boca. Na nossa época, nos nossos dias, isso se revela em muito, a nossa piedade, o nosso compromisso com Deus, se revela na frequência e no envolvimento com a igreja. Os seus filhos, os nossos netos vão olhar para a gente e falar: meu avô, meu pai ia vez ou outra na igreja, quando passava o cometa Halley ele ia. Ele tinha vários compromissos, ele não ia muito assim na igreja e tal. E eu mantive esse padrão. Ele nunca ia no domingo de manhã, porque só uma vez por domingo tá bom, né? 2 vezes é demais, não precisa pra tanto, né? Mas, como ele ia uma vez só, eu criei o hábito, e eu vou também uma vez só. O meu pai não se envolvia em escalas, mas ele sempre estava ali sentado, prestando atenção, mas ele não se envolvia na igreja, nunca foi membro da igreja, mas olha, era um crente que estava lá ouvindo, levava a Bíblia dele e tal. Medíocre. E a próxima geração vai imitar isso. Frequência e envolvimento na igreja. Vida familiar. Trato com a esposa, marido. Trato dos filhos. Como os filhos, os netos, veem as gerações mais velhas se tratando. Isso vai servir de parâmetro, de padrão. E se há algo errado ali, isso tende a ser reproduzido pelas gerações seguintes. E até piorado. Visão de mundo, o modo como nós enxergamos e encaramos a realidade, os valores, as formas de lazer, a nossa agenda. Eu temo que as próximas gerações, muitas vezes, elas vão, a partir do exemplo dos pais, negligenciar a igreja na agenda, porque os pais não priorizam a vida da igreja na agenda. É a festinha de um, é o compromisso do trabalho em outro, é a coisa daqui, é o descanso sagrado aqui. Não, domingo é o dia de descansar, nós temos que priorizar isso, porque o Senhor trabalhou 6 dias, descansou no 7º, e essa tem que ser a nossa prioridade também, então a gente tem que ter um dia para descansar, não pode ficar cansado na igreja, e isso ocupa a agenda. Isso domina a agenda de muitas famílias, essas prioridades estranhas. E os filhos vão imitar isso. Os filhos vão falar: não, eu tenho que descansar. A igreja não é a minha prioridade. A agenda, colocar a igreja na agenda não é prioridade. O modo como encara a realidade. Maturidade espiritual, conhecimento bíblico, capacidade de decisões, de decidir, de tomar decisões, as prioridades. Muitos
Muitos crentes se contentam com conhecimento bíblico medíocre. Acham que o que eles sabem já é o suficiente. Eu não preciso me aprofundar, eu não preciso me dedicar. E por causa disso, não participam das atividades da igreja, onde há a exposição da palavra. Não participam de cursos como o Cadete, que a gente tem aqui, e querem se aprofundar, não têm interesse por essas coisas e mantêm uma vida medíocre, espiritualmente medíocre, de conhecimento bíblico medíocre. E com isso tem uma maturidade espiritual baixa, uma pessoa imatura espiritualmente falando. E isso, inevitavelmente, vai servir de padrão para as gerações mais novas. Vai ser reproduzido e talvez até piorado. Vida devocional, leitura bíblica, oração, preocupação pelas coisas de Deus no lar, linguagem, tudo isso. Queridos, quando nós lemos Deuteronômio, o modo como os pais deveriam educar os filhos no temor do Senhor, ali na palavra de Deus, nós vemos um exemplo completo da vida toda, porque aquilo serviria de parâmetro. O que a geração mais velha faz vai servir de parâmetro para as gerações mais novas. E o livro dos Reis tem que nos preocupar. Qual é o parâmetro que eu estou colocando para as gerações mais novas? Qual é o parâmetro que eu estou colocando para meus filhos e netos? Porque há uma tendência de piorar. Há uma tendência ou de manter ou de piorar. São dois modelos apresentados aqui no texto. Joás de um lado, a mediocridade, e Davi do outro. E você tem que avaliar se você está do lado de Joás ou se você está do lado de Davi. Se você está do lado da mediocridade ou se você está do lado da integridade. Se você vai fazer com que o seu filho Amazias imite as suas ações, ou se você vai colocar o parâmetro, o padrão como Davi colocou. E isso vai ter uma influência, pode ter uma influência muito positiva, e certamente tem uma influência muito positiva sobre as gerações que vêm depois da sua. Isso é um desafio para nós. O exemplo de Amazias e Joás, o seu pai, nos alertam a respeito disso. Então, com isso, nós terminamos essa primeira postura de Amazias, a sua mediocridade. Nós vimos que ele não tinha integridade no seu coração para com Deus, não era comprometido de coração com o Senhor, e nós vimos que ele agora acertou na punição dos assassinos do seu pai, mas mais para frente ele vai errar feio, mas nós não temos tempo de ver hoje, porque na sequência do texto, quando fala do desprezo, nós ficamos assustados com o que lemos no versículo 7. Em 2 Crônicas, não em 2 Reis. Nós ficamos assustados. Veja lá um spoiler do que Amazias vai fazer e que vai nos assustar. Em 2 Crônicas 25, versículo 16. Na verdade, veja a partir do 14, para entender como chegou até o 16. Isso já vai te denunciar o que Amazias vai fazer e como isso mostra que de fato ele era um rei meia boca, espiritualmente falando. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, outro nome para Edom, para os edomitas aqui. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso. Por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Esse desprezo é o desprezo da palavra de Deus. E isso fala muito sobre quem era Amazias. E é um perigo que pode acontecer ainda hoje também. Mas isso a gente tem que ver na próxima ocasião para entender onde ou como Amazias chegou nesse ponto, desprezando a palavra de Deus e trazendo juízo para si. Por hoje nós vamos parar nessa parte da mediocridade, levando esses desafios conosco. Vamos orar. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a não vivermos como Amazias, numa vida de mediocridade.
que acertava por um lado, mas errava por outro, porque o seu coração não era íntegro para com o Senhor, não era verdadeiro, sincero para com o Senhor. Livra-nos disso, por favor. Livra-nos dessa mediocridade. Ajuda-nos, Pai, a vivermos como Davi e colocarmos um padrão positivo para as gerações que vierem depois de nós. Livra-nos de sermos como o pai de Amazias, Joás, que serviu de padrão para as ações de Amazias. Livre-nos de sermos o padrão medíocre que as próximas gerações vão imitar. Aumenta o nosso engajamento na igreja, aumenta o nosso engajamento na causa do seu reino, aumenta o nosso envolvimento com a vida espiritual, as coisas da vida espiritual no lar, aqui na igreja. Ajuda-nos a equilibrarmos a nossa visão de mundo, para que sejamos pautados pela sua palavra, para que a nossa agenda reflita isso e que assim nós apresentemos aos nossos filhos um bom padrão, que, se for da sua vontade, será reproduzido e pela sua misericórdia se estenderá por muitas gerações depois de nós. Que isso seja uma realidade na nossa igreja, que o exemplo dessa geração seja um exemplo que contagie as gerações seguintes pela sua misericórdia, pela sua graça. Ajuda-nos nisso, por favor, Pai. Livre-nos de sermos uma geração ruim, medíocre, extremamente falha. Uma geração que despreza as coisas do Senhor, como Amazias fez. Uma geração que acerta aqui, mas erra muito também em outras coisas. Livra-nos disso. Dá-nos um perfil íntegro, piedoso, devotado ao Senhor, para que as futuras gerações tenham esse parâmetro em nós. Age em nós, por favor, Senhor. Abençoa tudo que faremos ainda nessa manhã, esteja conosco em todas as atividades aqui da igreja e também depois no culto da noite. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.